Olá pessoal, bem-vindo à nossa live de perguntas e respostas sobre modalidades de transporte. Vamos esperar o pessoal entrar. Que Deus abençoe nosso dia, que nós tenhamos um dia abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Olá. Andréia, bom dia, Andréia. E aí, Andréia, será que você recebeu meus e-mails? Já me conta. Eu tô com um problemão. Eu paguei uma ferramenta eletrônica para mandar os e-mails automáticos e um monte de gente falando para mim que não recebeu o link da aula 2. Falei, ai meu Deus, mas eu chequei lá, bastante gente recebeu, outras não sei o que houve. Vou esperar o pessoal entrar. Você tá gostando, Andréia, da Semana da Logística? Já vai me contando. O pessoal assistiu bastante a live de perguntas e respostas depois, à noite. O pessoal gostou, falou que tinha bastante pergunta. Mas agora eu tô recebendo. Ah, que bom. Então que bom, vocês já receberam. Porque ontem eu já dei uma bronca lá, restartei tudo. Falei, gente, é um absurdo o pessoal não receber. Muito adorando. Ai, André, gente, se vocês soubessem a força, a animação que a gente dá quando um aluno que tá curtindo a Semana da Logística fala que tá gostando, ai, gente, fico muito feliz, porque a gente tem aquela impressão, né, que o nosso trabalho tá sendo bom, né, que a gente tá fazendo um trabalho legal. Isso é muito importante. Vamos lá, vamos ver se mais gente vai entrar. Bastante gente falou pra mim, deixa eu mandar aqui no celular, falando que a gente já tá ao vivo. Vamos, pessoal. Vamos lá. Pessoal, estamos ao vivo. Você tá no grupo, Andréia? Não sei se você tá no grupo do WhatsApp. Estamos ao vivo. Vou colocar, vem, falta você. Ai, gente. Nossa, e essa live hoje quase que não sai, gente. Aconteceu tanta coisa. Eu falei, meu Deus, será que essa live vai sair? Mas ela saiu. Não, eu ouvi você falar do WhatsApp. Então, no grupo... bem-vindo, Henrique. No grupo, na inscrição da Semana da Logística Tributária, tinha um botão para você pôr seu e-mail, fazer a inscrição e pegar. Ah, não, o e-book o pessoal pegou antes. E embaixo tinha um botão que você conseguia entrar no grupo do WhatsApp, que aí eu aviso, eu coloco os links das aulas, eu aviso para ficar mais perto, né? Porque às vezes a gente não tá vendo o e-mail, né, na hora. Então, gente, vocês assistiram a aula 2, espero que vocês tenham gostado. Você viu que eu fiz uma aula mais rapidinha, a aula 2, porque a aula 1 eu me empolguei para falar, quando eu vi já tinha falado mais de 40 minutos. E aí na aula 2 eu fui um pouquinho mais breve, porque a minha ideia também na Semana da Logística é que muito conhecimento também deixa a gente cansado e a gente não absorve tudo, né? Então a minha ideia é que eu passe para vocês algo de 20, 30 minutos todos os dias, porque aí devagarinho a gente vai crescendo. Não adianta eu ficar falando 2 horas, tá dando um curso inteiro, que não adianta, que o pessoal não vai absorver tudo, né? Essas coisas tem que ser devagar. E aí, vocês gostaram da aula sobre modalidade de transporte? Espero que vocês tenham gostado. O meu objetivo, gente, na Semana da Logística é ver o crescimento e o resultado. Eu prezo muito por resultado, gente, eu gosto de resultado, né? Eu acho que não adianta ficar só teórico, a gente tem que aprender e aplicar, né? Eu falo muito isso no meu curso. Aprendeu sobre retenções? Vai revisar a parte de retenções. Aprendeu sobre substituição tributária? Vai lá, revisa a substituição tributária. Gente, todas as vezes que eu fiz isso, eu tive resultados, eu tive várias promoções
questões por isso. Por quê? Porque quando a gente aprende um pouquinho, vai lá e revisa, e revê, vê o que tá errado, ajusta, arruma na formação de preço, tudo, a gente vai aparecendo, né? E o meu objetivo aqui é que, como eu falei, eu tô cansada de ver profissional apertador de botão, profissional que é muito limitado. O pessoal que tá seguindo a minha semana da logística, eu sei que é gente que não é limitada, é gente que vai longe, né? É gente que tá aprendendo, que tá revisando, que tá aparecendo, e pessoas que eu mentoriei, né, que eu ensinei, gente inclusive do faturamento, da logística, do armazém. Eu sempre falo, eu gosto, eu até vou chamar eles para fazer uma live comigo depois, mas muitos nem no Brasil estão. Por quê? Porque quando a pessoa ou é advogada, ou é fiscal, ou é tributário, e ela trabalha no ramo de logística, ela entende as peculiaridades da logística, o raciocínio dela vai ser mais rápido, vai ser diferente, né? E aí ela realmente vai fazer a diferença. Isso é muito importante, né? Então, eu recebi algumas perguntas, algumas pessoas ainda não entraram, mas eu recebi muitas perguntas no direct, recebi perguntas no e-mail, e aí eu fiquei bem feliz porque algumas perguntas que eu recebi, eu já estava pronta já para responder elas na live, porque essa live são questões recorrentes que as pessoas me falam. O Alves Henrique, me fala de onde você é e no que você trabalha. André, eu sei que ela é advogada, né? E me fala de onde você trabalha para que eu possa fazer a live assim, bem dentro das expectativas de vocês, tá? Ó, o Aislan aí, seja bem-vindo, Aislan. Aislan, a gente precisa combinar de fazer uma live junto, hein? O Aislan é um cara muito conhecedor do ramo logístico e a gente tem conversado bastante com esses meninos da logística. E os meninos youtuber, eles estão arrasando. São meninos que, gente, a gente vai ter um mundo bem diferente daqui 5 anos, viu? Eles estão ligados em estoque, estão ligados em tudo, eles estão ligados em novidades, em dropshipping. E o que eu sempre tento passar para eles? Gente, pessoal da logística, não precisa, tributário é confuso, né, André? Tributário é complexo, tributário tem muita coisa. Ninguém quer te ensinar a ser tributarista, ninguém quer te ensinar a ser jurista. Eu só quero passar para você o que você precisa saber sobre a parte tributária no setor de transporte. Por quê? Porque é isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai melhorar. É só isso, simples, né? Eu não quero, porque se você pode ser um tributarista, você pode ser um jurista, você pode ser um advogado tributário, mas aí você vai precisar de um aprendizado mais complexo, né? Mas você da logística, se você aprendeu o que eu te passo, porque, gente, não é por nada não tem ninguém no mercado igual a mim, viu? Eu procuro um concorrente, né, que tenha bastante experiência e tal. Não tem gente passando conhecimento igual a mim. Por quê? Porque eu tenho muita prática, né? E eu sei o que o pessoal da logística precisa. Então vamos lá, eu separei 3 perguntas para responder aqui para vocês. Só que antes de responder 3, que na verdade é 6, né? Porque é tudo subcontratação e redespacho, que são as modalidades de transporte. Eu vou recapitular aqui os conceitos com vocês rapidinho para a gente entrar nas perguntas. Então vamos lá. Quem assistiu a aula 2, eu falei bastante sobre modalidades de transporte, falei bastante sobre subcontratação e redespacho, transporte rodoviário, transporte marítimo, cabotagem. Por quê? Porque isso, gente, é o que está fazendo a logística dominar o Brasil. É o que está fazendo. Eu vejo agente de carga que tem faturamento 10 vezes maior do que uma indústria de carga pesada. De verdade, eu já vi. Por quê? Porque essas empresas de serviços, as empresas de transporte, as empresas de frete, de agentes de carga, gente, elas não pararam na pandemia, elas só aumentaram. Tem um cliente, que eu não posso falar o nome, ele aumentou em 100 vezes o faturamento durante a pandemia. Por quê? Porque ele entrega para empresas de e-commerce. Então o pessoal começou a comprar muito com e-commerce e aí ele deslanchou, ele cresceu, ele nunca cresceu tanto, ele está contratando gente. Por quê, gente? Está o ouro, serviço e transporte é o ouro e ainda move o Brasil, ainda gera muito dinheiro. E você vai ficar aí parado, ganhando 5, 4 mil reais, sendo que tem um mundo de oportunidade aí, gente. Ó o Rafael aí, bom dia, Rafael. Rafael, você tá seguindo a Semana da Logística? Porque o Rafael é bem ocupado, viu, gente? Ele faz e-book, ele tem um canal enorme, ele faz muita live, então não sei se ele tá seguindo essa semana.
Gente, e aí você vai ficar parado com esse mundo de oportunidade no ramo de transporte. Outro dia eu estava até vendo uma live do Rafael e ele estava falando sobre entrega em serviço de transporte de empresas de e-commerce, né? Que cresceu. E olha, Rafael, eu atendo um cliente que ele é bem grande nesse ramo de carga fracionada, de entrega de mercadorias vendidas online, e ele cresceu em 100%. Ele está contratando gente, porque ele, embora é tudo automático lá, tudo com sistema, enfim, ele estava bem estruturado para aumentar essa demanda em 100%, né? Na verdade é uma empresa multinacional porque ela é de fora, né, aqui no Brasil, mas ela é uma startup que está no Brasil há 5 anos e eles investiram no Brasil 5 bilhões, né? Só que ainda não estava dando lucro. Agora na pandemia eles estouraram de lucro. Porque, gente, transporte ainda dá dinheiro. Abra o olho, tem oportunidade, seja um profissional da logística. Sabe, eu como há muitos anos eu suporto o pessoal de logística, eu vejo o pessoal falando assim, eu amo logística, eu gosto do estoque, eu gosto daquela energia, daquela coisa do dia a dia, mas eu odeio os problemas burocráticos. Não seja um profissional disso, não seja um profissional que fique estressado porque não sai CTE, fique estressado porque não aprova o seu CTE, fique estressado porque você tem problema com o CIOT, com a NTT. Não seja. Por quê? Porque isso é imposto, isso é valor, isso é finanças. Entenda o que eu tenho para te passar, que é o básico, e aí você vai ter um raciocínio mais rápido. É isso que eu te falo. Por quê? Porque com esse método eu já vi muita gente tendo resultados extraordinários. E aí, Rafael, quando eu vejo um profissional do ramo logístico ganhando 5 mil, 6 mil, sendo que ele podia estar ganhando 10, 15, 20, 25, ou indo até trabalhar fora do Brasil, por quê? Porque tem oportunidade. Sabe o que falta no mercado? Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Gente boa. Gente, é tão ruim quando você precisa contratar uma pessoa boa. Eu fiquei bastante tempo procurando um cara bom para trabalhar lá no armazém, no faturamento de uma empresa que eu atendia, para ele cuidar da parte, porque a gente ficava na matriz em São Paulo e o faturamento ficava lá em Cajamar. E eu ficava procurando gente boa para trabalhar lá, que tivesse uma noção boa do logístico, do armazém e conhecesse o tributário também. Ele não precisava conhecer muito, eu ia ensinar ele. Gente, eu ralei para pegar um cara bom. Por quê? Porque o pessoal quer copiar o código no SAP, colar lá e dar Enter e 5 e meia ir embora. Entendeu? E isso não faz sentido. Você tem que entender o que faz aquele código, se aquele código tem direito a crédito, se aquele código, você está fazendo um frete municipal, um frete estadual, enfim. Não vou falar mais disso, porque senão essa live é uma live de meia hora. Mas vamos lá, vamos recapitular os conceitos sobre modalidade de transporte. Modalidade de transporte, o que a gente tem? A gente tem transporte rodoviário, a gente tem transporte marítimo, a gente tem transporte aéreo e a gente tem as modalidades, que seria o transporte intermodal, o multimodal. Nós temos o redespacho e a subcontratação. Então vamos aos conceitos. Transporte rodoviário, qual que é? A gente pode, é o que a gente faz com caminhão no Brasil, inclusive a nossa malha, né, brasileira era praticamente toda rodoviária, graças ao nosso querido presidente Juscelino Kubitschek, que ele era assim com as empresas automobilísticas. E então nós não desenvolvemos o Brasil para uma malha muito aérea, para uma malha muito marítima, né? A gente usa um pouquinho disso lá na região norte. Eu tenho alguns clientes que fazem bastante cabotagem lá em Manaus, ali naquela região, mas a maior parte marítima e aérea a gente faz para importação e exportação. E no Brasil a carga mesmo a gente faz quase toda rodoviária. O que você precisa saber sobre rodoviário? Que se você faz um transporte dentro do município, dentro do mesmo município, por exemplo, em São Paulo. Se eu pego uma carga na Aclimação, eu vou levar lá em Santo Amaro, eu estou fazendo um transporte municipal. Quem tem direito a esse imposto? A prefeitura, por isso incide ISS. Se eu passo entre dois municípios, ferroviária deveria ser pelo menos 50%. Grande Aislan, concordo, mas o Brasil não foi desenvolvido para isso, quem sabe nos próximos anos. Né? Então, se eu transporto entre dois municípios ou entre dois estados, vai haver a incidência do ICMS. É um transporte interestadual ou intermunicipal. Ok, esse conceito? Vamos para o segundo. Transporte marítimo e aéreo. É o mesmo conceito, né, de incidência de ICMS, incide,
né? Se a gente vai fazer interestadual, interestadual ou intermunicipal, mas no Brasil a gente tem bem pouco. Eu digo que a gente tem algumas cabotagens de alguns clientes que eu atendo lá na região de Manaus, mas é bem pouco, tá? E o aéreo também a gente faz algumas entre Campinas e São Paulo e tal, mas também é bem pouco, mas é uma modalidade de transporte. O que as transportadoras fazem para aumentar a malha dela? Elas fazem muito redespacho e subcontratação. Qual que é a diferença entre um e o outro? No redespacho, eu sou contratada, eu sou uma transportadora X. Alguém me contrata e fala: Sheila, pega uma mercadoria em Santos e leva lá para Minas Gerais para mim. Eu falo: tá, só que eu estou acostumada a trabalhar só entre Santos e São Paulo. O que eu faço? Eu pego uma carga, um caminhão, levo a mercadoria de Santos até São Paulo, contrato outra transportadora, isso se chama redespacho, para fazer a segunda perna. Então ela pega em São Paulo e leva até Minas. Né? Então, há duas transportadoras fazendo cada um trecho, isso a gente chama de redespacho. Subcontratação, as grandes empresas multinacionais todas fazem isso. Trabalho muito há mais de 10 anos para grandes empresas multinacionais, agentes de carga, transportadora, e elas quase não têm caminhão. Tem algumas que não tem um único ativo, elas subcontratam tudo. Mas como eu falei, elas subcontratam por quê? Porque elas têm um ótimo programa de SOX, elas têm um ótimo programa de acompanhamento da carga. Então elas podem subcontratar, por quê? Porque elas vão saber operar, vão saber entender e mostrar para o cliente o que está acontecendo, tá? Então na subcontratação eu sou contratada para fazer um frete, só que eu não faço. Eu subcontrato outra transportadora para fazer o frete em meu lugar. Né? E eu vou explicar para vocês aqui as principais perguntas que as pessoas me fazem sobre essas modalidades de transporte, né? Vou falar sobre as perguntas recorrentes que o pessoal mais faz sobre isso. Vai ser uma live bem rápida, tá, gente? Essa live vai ser de meia hora, no máximo 40, tá bom? Que eu separei algumas perguntas aqui. Lembrando que uma pergunta que me veio, na verdade, me fizeram essa pergunta há um mês atrás. Tá bom, Sheila, já entendi o que é redespacho, o que é subcontratação, mas eu, indústria, na verdade era uma indústria lá de Santa Catarina, ele falou assim: eu quero contratar uma transportadora para pegar a carga de Santa Catarina para mim e levar até São Paulo, e eu consegui uma ótima possibilidade de diminuir o custo do frete, diminuir o custo logístico, para uma outra transportadora em São Paulo pegar essa carga e levar até o Rio de Janeiro. Eu, a indústria, vou contratar as duas transportadoras. Isso eu vou te perguntar: é uma subcontratação? Não, porque a subcontratação é quando uma transportadora contrata outra para fazer o transporte inteiro no lugar dela. O redespacho, quando uma transportadora contrata outra transportadora para fazer o segundo trecho do transporte dela. Nesse caso, veja, era a própria indústria que ela quer contratar duas transportadoras distintas para cada um fazer um trecho. É diferente, tá? Isso eu explico para ela. Então, o que acontece nesse caso? É um transporte seccionado. Eu posso explicar, vou fazer até um texto sobre isso, mas São Paulo já se manifestou por meio de soluções de consulta que ele admite que se faça o transporte seccionado. Como é que é o transporte seccionado? Você, indústria, contrata duas transportadoras, cada uma fazer uma parte do trajeto, direto, você contrata direto, você tem relação jurídica com as duas transportadoras, não é uma transportadora contratando outra, né? E isso dá muito problema, porque, por exemplo, a pessoa me perguntou, porque ela falou assim: eu tenho medo do fisco catarinense vir aqui e me autuar sobre o segundo trecho, porque no segundo trecho o ICMS vai ser devido para o estado de São Paulo, porque vai começar um novo trecho. E aí, o que ele tinha medo? Gente, dá coração aí, ó. Eu vi que o Carlos Bezerra deu coração. Dá coração aí pra me dar uma animada, dar uma energizada pra gente fazer essa live. E ó, me faz pergunta. Teve gente que me mandou aqui, ó, disse que tinha algumas perguntas que ia me mandar na live e não entrou. Enfim. Então, gente, esse é um ponto bem sensível, tá? E qual que é o risco, na verdade? Seria o fisco catarinense, ele ir lá e abocanhar e falar assim: ó, essa operação aqui é uma só, então você tem que pagar ICMS sobre a base inteira, sobre o trecho 2 também. Mas a gente não sabe a posição, porque São Paulo e Rio de Janeiro já se posicionou favorável a isso. Santa Catarina, não. Então, só para vocês entenderem, gente, que tem muita coisa. Olha, Andréia, você
Você tá vendo o que tá acontecendo, né? O que o pessoal tá pensando, né? No transporte seccionado, e que Santa Catarina ainda não se posicionou sobre isso. Então esse é um ponto bem interessante, tá? E outra, economia. Vocês não têm noção da economia logística que deu quando a gente fez o cálculo dessa operação. Então, valia a pena a gente dar uma analisada de eventual multas e riscos, provisionar no balanço, né? E valeu muito a pena essa operação. E eu conheço outras multinacionais enormes que já estão fazendo isso e não tiveram nenhum risco, enfim. Tem que analisar. Se você for fazer isso, me chama que a gente analisa junto, tá bom? Então vamos lá, vamos às principais perguntas que o pessoal me fez sobre a aula 2, modalidade de transporte. Gente, vocês estão vendo que não é tão chato tributário? Vocês estão vendo que é legal, né? Que você consegue adequar bastante o conhecimento tributário, você consegue pensar, raciocinar com ele no ramo logístico? Não é esse bicho de 7 cabeças, é só uma questão de raciocinar e pensar, né? Então vamos lá, primeira pergunta. Sheila, tudo bem, na aula 1 você me explicou sobre a substituição tributária do frete em São Paulo, entendi tudo. Mas vem cá, como é que fica essa substituição tributária do frete em São Paulo num redespacho? Então vamos lá, eu acabei de explicar, né, gente, que o redespacho é quando uma transportadora é contratada para fazer um trecho inteiro e ela faz só metade e redespacha, contrata uma outra transportadora para fazer a segunda parte do trecho, ok? Imposto, o que vai acontecer? Vai ter ICMS no CTE das duas operações. Cada uma vai pagar o ICMS da sua operação, tá? Então, o trecho 1, o CTE, vai ter o ICMS da onde pegou até onde acabou. E o trecho 2 vai ter o ICMS, que o ICMS, lembrando, que é devido sempre onde se inicia o trajeto, é devido sempre para o estado onde começou o frete, né? E aí o segundo trecho vai ser a mesma regra, simples. Pegou em Santos, entregou em São Paulo, tá tudo dentro de São Paulo também, né? E aí esse CTE do primeiro trajeto, do T1, vai ter o ICMS dentro sobre aquela operação. A segunda transportadora que fez o T2, o trecho 2, vamos supor que ela pegou aqui em São Paulo e levou até o Rio de Janeiro, São Paulo também teve direito a esse imposto, porque foi tudo aqui dentro do estado, ele vai também recolher o imposto em cima do trecho. Por exemplo, vamos raciocinar aqui, um frete de R$1.000. Primeira perna, 700, ICMS em cima de 700. Segunda perna, base de cálculo 300. O frete em cima de 300, só para você fechar a operação na sua cabeça. Simples, redespacho. Agora, aonde pega? Aonde pega a substituição tributária no redespacho? O fisco paulista, por meio do artigo 314 do regulamento do ICMS, ele estipula a substituição tributária. Por quê? Ele fala, vamos falar desse exemplo que eu dei. Pega uma carga em Santos, traz até a cidade de São Paulo. E aqui na cidade de São Paulo, outra transportadora T2 vai pegar o frete, vai pegar a carga e vai levar até o Rio de Janeiro. Veja que está tudo dentro do estado de São Paulo, embora foi Santos, São Paulo, Rio, mas está tudo dentro do estado de São Paulo. Estando tudo aqui, a legislação, no artigo 314, ele fala da substituição tributária paulista. Então ele fala assim, se isso acontecer, como o imposto é tudo devido para mim, eu vou substituir o T2, a pessoa do redespacho da segunda perna, ela não precisa pagar o imposto. A primeira pessoa, ela vai recolher o imposto por substituição tributária do T2. Vocês entenderam o que é a substituição tributária? É quando eu recolho o imposto no lugar do outro que estava lá na frente. Então, ele vai estipular a substituição tributária nessa operação. Por quê? Porque está tudo dentro do estado dele. Simples assim. Depois você vai lá e dá uma olhada no artigo 314 e 315 do regulamento do ICMS de São Paulo, tá bom? Então, esse é um ponto que me perguntam muito. Rio de Janeiro tem isso? Gente, você tem que olhar caso a caso, tá? Se existe alguma legislação no Rio de Janeiro que trata da substituição tributária nessa operação de redespacho. Em São Paulo já existe. Rio de Janeiro eu acho que também, mas tem que confirmar, tá bom? Subcontratação. O que o fisco paulista fala sobre a substituição tributária na subcontratação? A subcontratação é muito simples, né, gente? Porque você vai simplesmente contratar uma pessoa para fazer o frete inteiro. Neste caso, a legislação fala, no geral da subcontratação, o ICMS ele vai ser devido no transporte do subcontratante. A pessoa que foi contratada pelo cliente para fazer o trajeto é o subcontratante. E a pessoa que ela é subcontratada é o subcontratado. O ICMS ele vai ser devido no faturamento do subcontratante, sobre o valor total,
tá? O segundo subcontratado, a legislação até dispensa que ele emita documento. Por quê? Porque o frete vai acontecer com o documento fiscal do subcontratante, tá? Da primeira pessoa, da primeira transportadora. Só que muitas emitem, elas falam, eu vou emitir, porque para fins de controle, para fins de crédito PIS/COFINS, enfim. E aí que está, vamos falar aqui, o problema. Porque, gente, muita gente, eu já vi ICMS duplicado. Por quê? Porque naquela loucura o subcontratado vai emitir CTE e tributo ICMS 2 vezes. Cuidado, tá? Esse assunto está na resposta à consulta do Fisco Paulista número 19.561 de 2019. Anota aí. Resposta à consulta 19.561 de 2019. Ela fala muito claro isso, sobre a responsabilidade do recolhimento do imposto, tá? Sobre a restituição e sobre esse fato que é o subcontratado que recolhe. Aí, mais uma pergunta. Sheila, legal, mas se a pessoa que eu subcontrato, ela estiver no Simples? E aí, né? Esse é um ponto. Vamos lá. Se for um redespacho, e a pessoa que eu contratei para fazer o redespacho, o Fisco Paulista se manifestou por meio da resposta à consulta, anota aí, número 18.560 de 2018, resposta à consulta número 18.560 de 2018. Ele falou assim, se você contratar a segunda pessoa, que ela tiver no Simples Nacional, você vai fazer o recolhimento do imposto sobre as regras normais de tributação, tá? Se ela for subcontratada, você vai até recolher no lugar dela, se for aqui em São Paulo, sobre as regras normais. Se for se for um transporte em outro estado, ela tiver que recolher, ela vai ter que fazer pelas regras de recolhimento normal e não pelo Simples. Na live de terça-feira eu expliquei direitinho como você vai formar isso no PGDAS como empresa do Simples, para que você não faça um recolhimento duplicado, tá bom? Então é a mesma regra, né? Na subcontratação é muito simples, né? Porque como se na subcontratação subcontratante, eu faço tudo no lugar do subcontratado, se o subcontratado for do Simples, tanto faz. Por quê? Porque sou eu que vou recolher o imposto sobre as regras normais no meu primeiro CTE. Então, tranquilo, tá? E como fica o crédito do imposto? No redespacho, gente, as regras, elas vão seguir a decisão normativa CAT número 1 de 2001, tá? Então, o que acontece? São Paulo, por exemplo, admite crédito sobre combustível, sobre alguns custos de manutenção do caminhão, sobre a própria aquisição de ativo, a própria aquisição do caminhão, né? Conforme as regras do ativo, que você pode fazer em 48 avos e 24 avos, conforme for. É assim que funciona no redespacho. Por quê? Porque no redespacho cada um vai pagar. Se tiver a substituição tributária lá do artigo 314, né? O redespachado, ele vai ter direito ao crédito também normal, salvo se ele optar pelo crédito outorgado lá do artigo 11, aquele crédito presumido que eu sempre falo de 20% sobre o total de débitos, né, do mês, né, que eu fiz até um vídeo sobre isso, tá lá no YouTube. Então, muito simples, né? Já na subcontratação, o direito a crédito aí já é melhor. Por quê? Porque como é o subcontratado que paga tudo, né? Então ele vai ter direito ao crédito, né? Isso tá na decisão normativa CAT número 1 de 2001, né? Ela traz toda a regra. Caiu aqui o celular, né? Mas e se ela for um TAC, né? Se ela for um TAC, um transportador autônomo, vai aplicar as mesmas regras lá que eu falei daquela decisão normativa CAT lá, que depois você dá uma olhada na live que eu fiz terça-feira, que eu expliquei como funciona quando eu subcontrato um TAC, né? Que é muito interessante, que a empresa que contratou, ela não tem direito a crédito, mesmo porque o TAC ele nem paga imposto, né? Ele nem transfere. E é engraçado que ela fala que o TAC efetivamente tem direito a crédito sobre os custos vinculados à operação dele de frete, né? Então, que nem eu falei, eu tenho um cliente que ele é do Simples e 100% da operação dele é subcontratação de TAC. Gente, ele ganha muito dinheiro, muito mesmo, vocês não têm noção. Vale muito a pena essa operação para ele.
O que ele faz? Ele atende o Brasil inteiro e ele tem TAC pelo Brasil inteiro. E aí o que ele faz? Ele paga o imposto no lugar de todo mundo. Todos os TACs dele não emite nota. E ele vai e os fretes são feitos todos com o CTS dele, com a devida tributação dele, que ele inclusive está no Simples Nacional. Ele só tem 5 empresas no Simples, tá? Para atender toda essa demanda que ele tem. E ele tem TAC no Brasil inteiro. Então hoje, trabalhar com transporte, só para a gente fechar aqui o raciocínio, é muito interessante que para trabalhar com transporte hoje, inclusive a maior malha hoje é com TAC, por isso que a NTT trouxe o CIOT, trouxe o RNTRC, se vocês virem, eu tenho publicado o que são esses documentos, o que são esses registros. Por quê? Porque o TAC hoje, gente, tem muita empresa trabalhando só com TAC. E aí quando a gente traz Simples, quando a gente traz crédito presumido, quando a gente traz várias coisas, existem vários pontos que a gente tem que analisar. Então, era o que eu estava falando para vocês, né, que se eu fizer uma subcontratação de TAC, eu acabo recolhendo tudo no lugar dele, que é o caso do meu cliente, e dá tudo certo também, não está expondo a risco nenhum. E até se a empresa for do Simples também, vale muito a pena, porque aí eu faço o recolhimento no lugar dela. E aí, gente, vocês gostaram dessa live? Algumas pessoas falaram pra mim que ia entrar com umas perguntas boas, cabeluda, não me fizeram. Vocês têm alguma pergunta? Que a gente já vai encerrar a nossa live aqui de 30h da manhã. Eu espero que vocês estejam gostando dessa semana da logística tributária. Amanhã, aula ao vivo, show, valeu, Aslan. Sexta-feira. Amanhã, hoje é quinta, né? Amanhã, muito show. Valeu, André. Muito obrigada. Amanhã eu vou fazer à noite a aula para mais pessoas poderem abrir, para poder ver, né? Então, a última aula vai ser amanhã às 8 da noite. Vai ser ao vivo, tem presente, tem desconto, tem surpresa, tem um monte de coisa. A gente está preparando essa aula de sexta-feira com muito amor e carinho. Vai ser a aula que vai fechar a semana da logística tributária. E lá eu vou dar uma recapitulada sobre a aula 1, a aula 2 e sobre as nossas lives de perguntas e respostas, e vou abrir as vagas para a segunda turma do curso de logística tributária. Então vou mostrar para vocês o que tem dropship, tem transit point, tem como é que funcionam os impactos tributários nessas operações, tem modalidade de transporte, tem tudo lá. Irei divulgar as minhas turmas. Valeu, Aslan, vai ser muito legal essa aula. Sabe o que você faz, Aslan? Fala pro pessoal se inscrever, que a gente tá mandando tudo o que aconteceu nessa semana, né? Aula 1, aula 2, as lives, e aí dá tempo da pessoa dar uma maratonada, porque eu acho que as vagas, gente, para turma de logística, elas abrem e fecham muito rápido, porque eu abro poucas vagas, porque eu dou mentoria de 6 meses, então eu preciso ter tempo de mentorear esse pessoal. Então eu abro e fecho as vagas, eu não deixo elas abertas, é a segunda turma. Então a gente vai abrir as vagas na sexta-feira, e aí mais uma semana eu deixo o pessoal curtir bastante o conteúdo da semana da logística, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, o pessoal do ao vivo, o pessoal que assistir esse vídeo depois, que pelo visto o pessoal não está muito afim de assistir muita live ao vivo de manhã, assiste o pessoal tudo no final do dia, mas muito obrigado pela presença de todos que estão aqui, um beijo, e a gente se encontra amanhã às 8 horas da noite aqui no Instagram para nossa live ao vivo de finalização da semana da logística tributária, com muitas surpresas e novidades, tá bom? Um abraço, muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu fechar a live? O Aslan falou que foi incrível, fiquei muito feliz. Julião entrou agora. Julião, você tá gostando da semana da logística? Me fala, você tá gostando, tá assistindo os vídeos? O Rafael aqui, eu acho que o Rafael já saiu. A Andréia, bom dia, gente, que vocês tenham um dia abençoado, tá bom? Que dê tudo certo nesse dia aí pra todos. Um abraço, tchau!